Você vai fazer o Enem? Se sim, você precisa assistir esse vídeo, porque eu vou falar justamente sobre mudanças que aconteceram na cartilha de redação da edição de 2025, que pode ser muito importante você saber para você mandar bem na prova de redação e alcançar a nota 1000, tá? Tem curiosidade para você saber quais são essas novidades? Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí de uma forma bem assim, sem roteiro, sem nada, gente. Assim, sentei aqui, vamos fazer esse vídeo para a gente falar sobre as mudanças que estão disponíveis aí na cartilha de redação Enem. Um ponto que já foi mencionado ano passado, mas agora tem uma concretude, né? Está disponível na cartilha, isso quer dizer que o INEP está de olho aí na galera que está treinando com o modelo pronto, tá? Finalmente a gente está vendo aí, já estou dando spoiler, né? Finalmente tem a ver com a questão do repertório de bolso, o que que é isso? E a gente precisa ler aqui com calma, vamos ler juntos, tá? Ou então esse vídeo assim vai ser bem como se fosse um ao vivo, tá? Pra gente ver assim quais são essas mudanças, o que que eles querem para você treinar aí nessa reta final com qualidade e o objetivo de alcançar a nota máxima, vendo aí então como o INEP vai avaliar, vai ver ali os critérios de avaliação da prova de redação. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos direto ao ponto aqui, ver as mudanças que ocorreram nessa cartilha da edição de 2025, tudo bem? Importante você saber que essa cartilha ela é disponível em PDF, então você pode acessar, só você jogar no Google cartilha de redação Enem de 2025, que vai aparecer aqui com tranquilidade, tá? E aí, olha só, eu já coloquei logo aqui uma mudança, tá? Porque até a página 5 não tem nada de diferente não, tá? Tem nada, tudo a mesma coisa, só que aí, ó, a partir então da página 15. 15 não, minto, na página 16, que aí começa a ter a mudança que tem a ver com o repertório de bolsa. Na edição de 2025, perto mesmo de ter a prova, saiu uma reportagem falando sobre os corretores terem sido avaliados, né, recomendados lá no treinamento, para evitar ali, para dar uma nota, diminuir a nota para quem estava fazendo o repertório de bolso, tá? Isso vazou, mas até então que eu me lembro, o INEP não falou nada formalizando que de fato estava tendo um caráter punitivo quem estava usando o repertório de bolso, vulgo repertório coringa, tá? Aqueles repertórios que encaixariam em qualquer tema, né? Mais ou menos, né? Nunca foi de encaixar em qualquer tema. As pessoas que faziam isso forçavam muito a barra, tá? Inclusive, era um problema porque muitas pessoas que vendiam esse modelo pronto, na época que começou a vazar esse negócio de repertório de bolso mesmo, eram pessoas que nem eram professores, eram pessoas que faziam Enem e depois se achavam no direito de dar aula sobre redação Enem, tudo bem? Ganhando dinheiro em cima disso, tá? Então, isso é um problema, assim, que, gente, desde quando estava tendo isso, já achava problemático, porque isso tira a questão da autoria, de quem está escrevendo a redação. Isso também torna a redação Enem muito estanque, né? Uma coisa problemática, porque você vai criando um negócio de receita de bolo, que é uma coisa que não tem nada a ver, não é para ser isso, é para você usar justamente do seu conhecimento prévio de mundo para você colocar dentro ali da redação e, de alguma forma, a partir disso, trazer a autenticidade. Quando você fica usando um repertório coringa, você tira isso. E é o que eu falo muito sobre essa questão de quando você usava muito repertório de bolso, né? Na época, quando isso bombava, eu falava principalmente quando eu estava dando aula no vestibular, como é fácil você treinar só o texto de conforto, né? Afinal de contas, você está treinando aquele modelo ali como se fosse uma fórmula mágica. E finalmente, demorou, mas finalmente aí o INEP deu esse simancol aí para fazer essa mudança, formalizando aqui nessa edição de 2025, deixando muito claro que cuidado com o repertório de bolso, tá? Isso quer dizer, de uma forma muito eufemística, né, que os corretores vão pesar a mão na hora de corrigir a sua redação e você ficar usando aí repertório de bolso. Vamos ler aqui, então, o que é repertório de bolso que o INEP está falando, perdão. Esse vídeo aqui é meio caseirão, tá, gente? Cheguei do trabalho, me sentei aqui, estou gravando esse vídeo sem roteiro nenhum, então
Eu, às vezes, vou ficar divagando mesmo, porque sem roteiro, às vezes, fica meio perdido, mas é o que temos para hoje aí, porque eu queria fazer esse vídeo, que eu tô ansiosa aqui pra gente falar um pouco sobre essas mudanças. Eu queria trazer logo esse vídeo, tá? Então, peço desculpas já de antemão se eu ficar meio enrolada, tá, gente? Mas não vou ficar tanto não, porque eu tenho que buscar minha filha lá na creche. Vamos lá. O repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes de forma genérica. Vamos marcar? Será que eu consigo marcar aqui? Eu não baixei o PDF, gente. Não vou marcar não, desculpa. Mas, ó, frisa aí, ó. Forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório guardado no bolso para ser usado com qualquer tema, mesmo que ele não esteja totalmente adequado ou pertinente, tá? Isso é um problema gigantesco para a competência 2, que é o que avalia o quê? A estrutura textual, se você está abordando adequadamente dentro ali da estrutura textual do texto, né? O texto dissertativo argumentativo. Então, um critério mais voltado ali à tipologia argumentativa. E também avalia a questão do repertório, que deve ser o quê? Legitimado, pertinente e produtivo. Quando você usa um repertório de bolso, você perde em duas coisas. Perde da pertinência e perde na produtividade, tá? Então, você fica ali no 120, provavelmente, tá? Tô considerando que a pessoa que usa isso, ele vai ficar no 120. Não tem como ele ultrapassar isso, não. Vamos ver se ele vai ter mais uma informação sobre isso. Isso aí eu confesso que eu não vi, não, que eu tô vendo tudo quase com vocês aqui, tá, gente? Por que isso é problemático? Ele tá explicando, né? O que de alguma forma eu já falei aqui para vocês, como isso afeta na questão da pertinência, na contextualização. E, sinceramente, gente, é horrível. Eu, enquanto professora, quando eu ficava vendo isso, como corretora de redação online, era uma coisa horrível. Tira essa questão do caráter de autenticidade do texto. Gente, não tem problema nenhum no Enem você citar um mangá, você citar um videogame, um RPG que tenha coerência com a temática. Então, por exemplo, eu tô lá, vou fazer um tema sobre desigualdade social. Se você conseguir contextualizar a partir de Arcane, né, que foi aí uma série baseada no LoL, não tem problema nenhum, o corretor não tem essa de gostar ou não do repertório que você está usando, não, gente. É questão de usar com coerência, produtividade, tá? Isso, inclusive, mostra da questão da autenticidade que tem a ver com a competência 3, que tem muita aliança aqui com a competência 2, tá? Então, para com isso. Se você ficar querendo treinar receita de bolo, para com isso, pelo amor de Deus, tá? Olha só. Se o avaliador perceber que o repertório, ó, isso aqui é importante, hein? Marca isso daí. O repertório foi inserido de forma decorada, automática ou forçada, ele pode avaliá-lo como não produtivo. Ó, tá vendo só? Daqui, ó, é muito tempo corrigindo a redação Enem, né, gente? Que, ó, essa parte aqui eu não li toda, não, porque eu tava no outro trabalho, tá? O que poderá prejudicar a nota da competência 2. Nos exemplos seguintes, construídos a partir do tema do Enem de 2024, sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil, você verá como o repertório de bolso é utilizado na introdução e no desenvolvimento das redações. Vamos dar uma olhada, então? Olha só. Então, mostrando o quê? Quais são... Primeira coisa que você tem que saber, então. Quais são os repertórios de bolso que o INEP está considerando que você não deve fazer a partir de agora, que você não quer perder ponto, né, gente? Então, olha só. Utopia. Utopia, ó. Com certeza, tudo bem? Então, Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa e a idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana são um problema existente. Assim, é possível identificar duas causas principais para essa conjuntura: a inércia governamental e as desigualdades sociais, tá? Inclusive, a inércia governamental é também um tipo de tese também muito carimbada, assim, vamos dizer assim. Tomar cuidado com isso. Então, olha só. Presta atenção, queridos. O INEP, então, está falando que utopia
é uma coisa, é um repertório de bolsa, então vocês já sabem aí que não pode utilizar, tá? Trazendo aqui as informações, eu não vou aprofundar, tudo bem? Qual outro repertório de bolsa aqui que ele está falando tem a ver com o Balme, tá? E aqui no caso, ele falou da instituição Zumbi e não da modernidade líquida, mas ainda assim, modernidade líquida, você evita isso, tá? Evita porque se ele já tá de olho assim no repertório ligado ao Balmo, de repente também a questão da modernidade líquida também pode ser um problema aí você utilizar, tá? Então você evita aí, tá? Vamos ler esse desenvolvimento? Então, interessante que ele estava pensando em questão de, ele que eu digo assim, o INEP, né? A banca corretora, está avaliando a construção desse uso do repertório de bolso, não só na introdução, como normalmente é carimbado, assim, usado muito, é muito vendido repertório de bolso para uma boa contextualização de tema, é isso que eu estou querendo dizer. Mas também está vendo dentro do desenvolvimento, tá? Então vamos ver aqui. Além do mais, então já é um parágrafo de desenvolvimento 2, é o terceiro parágrafo dessa redação que ele retirou, tá? Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos da matriz africana. Então, é um ótimo tópico frasal. Se você não sabe o que é tópico frasal, dá uma olhada aí, no card vai estar disponível a minha aula sobre parágrafo de desenvolvimento e também já vou deixar aqui no card para você a minha aula muito bacana sobre como iniciar uma redação. Se você ainda tem dificuldade, vou deixar tudo aqui no card para você assistir essa aula e aprender redação de forma descomplicada, tá? Voltando aqui, ó. Tornam-se instituições zumbis. Cadê? Não, peraí, perdão, me perdi. Aqui. Para o sociólogo Baum, as instituições sociais, mesmo permanecendo com papel essencial, tornam-se instituições zumbis, ao não contribuírem para a melhoria da vida dos cidadãos. Na realidade, isso é realmente muito batido. Isso é usado aí em qualquer tipo de redação com tema social e educacional. Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume esse caráter de instituição zumbi ao reger a história dos povos fundamentais para a Constituição do país a um segundo plano nas matérias escolares, causando um apagamento histórico e agravando ainda mais a questão da valorização africana. É o que fica exposto na grade curricular do novo ensino médio, que reduz as aulas de história, resultando na perda de ensino a respeito dos tópicos voltados ao continente africano, tá? Deixa eu ver então aqui, ó. Isso mesmo. Ele fala que esse conceito da instituição zumbi está usado de forma extremamente ampla, tá? Ó, conhecido entre os estudantes que se preparam para o Enem e tem sido frequente aí em redação de recurso pronto. Gente, ó, quem é de cursinho que fica carimbando esse tipo de repertório vai ter que mudar muito esse hábito, hein? De parar de ficar usando o repertório de bolso. Cuidado com isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, essa parte aqui é interessante porque aí acaba falando sobre a profundidade argumentativa, como isso acaba falhando. Então, olha só. Ainda que haja alguma tentativa de vincular a ideia de instituição zumbi à ausência de conteúdos africanos no currículo escolar, que inclusive é uma questão muito interessante, mas o problema foi o repertório, tá? Essa articulação se mantém superficial e pouco desenvolvida. Isso afeta na competência 3, tá? Essa questão de produtividade de uso do repertório. O conceito do Baum é citado de forma direta com uma definição resumida e logo em seguida conectada à atuação do Estado, sem exploração crítica, viu como tem a ver com a questão da competência 3? Ou aprofundamento da ideia. A argumentação apoia-se mais na autoria do autor do que na construção efetiva de um raciocínio próprio. Queridos, isso aqui é o quê? O INEP está falando que quer a sua autenticidade de quem está escrevendo a redação, tá? É isso, finalmente, que o Enem está querendo mostrar. Finalmente, uma banca como o Enem está querendo fazer. A gente vê vários aí como, vamos dar, aqui eu moro no Rio de Janeiro, né?
a redação da UERJ, como ela é produtiva, como ela é bem articulada, é justamente para ver a autoria de quem está escrevendo aquela redação, se ela consegue realmente trazer um pensamento crítico, reflexivo sobre o tema proposto. Não é ficar enchendo aí de repertório para você tirar a nota máxima, é tornar esse repertório válido e produtivo de fato. Gente, ó, tô até nervosa, eu preciso beber tanta coisa, final de bimestre. Eu já tô meio azuretada, assim, né? Quem tá em sala de aula, esse final de bimestre, assim, a gente tá tudo sobrevivendo. Então, tô até nervosa. Ai, mas eu tô também emocionada, porque eu sou uma das professoras que sempre fui contra o uso de repertório de bolso. Então, tô feliz também. Deixa eu ver então se tem mais alguma coisa. Ah, isso aqui é muito importante. Então, assim, mostrou o que que é o repertório de bolso, que nós vimos então quais opções aqui para você evitar. O Utopia e também é o uso ali da instituição Zumbi. Também aconselho então a você evitar de usar modernidade líquida e também aí assim, é para redação Enem, tá? Frisa aqui comigo. Evitar o uso também da Constituição no primeiro parágrafo. Quando a pessoa usa muito no primeiro parágrafo, às vezes usa nesse caráter pouco produtivo, tá? Então, quando muita gente usa assim, a Constituição, maior documento de hierarquia, né? Como é que é? Deixa eu ver, deixa eu até abrir aqui. Aqui, achei, finalmente achei, gente, ó. É esse aqui, ó. Esse modelo aqui, esse modelo de introdução, ele virou um repertório de bolso. Então, ó, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Então, muita gente usava dessa forma e fazia depois esse contraponto, ó. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Aí aqui a pessoa colocava qualquer tema que estava vinculado à redação que você estava fazendo. Aí fazia, já vista que, nesse caso aqui tem a ver com a democratização dos cinemas, né? Então, ó, já vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Esse modelo de introdução, ele virou um repertório de bolso. Por quê? Tinham alunos meus que eram de oitavo e nono ano, que eles achavam que para eles tirarem a nota máxima comigo, era usar a Constituição. Aí eu falo, gente, mas vocês sabem o que é a Constituição Federal? Ele fala, não, professora, mas eu via lá nas notas máximas as pessoas tirando isso, falando que era importante citar esse livro. Eu falei, mas você sabe o que é a Constituição Federal? Não, professora, eu nem sei o que que é isso, mas eu era para tirar a nota máxima. Então, assim, alunos de 14, 15 anos, 13 a 15 anos, que usavam sem sequer saber o que que era a Constituição Federal, achando que para tirar a nota máxima tinha que citar isso aqui, sabe, gente? Isso é um problema muito grave, tá? Então, vamos voltar aqui? Foi um adendo que eu queria trazer, mas vamos voltar para o que nos interessa, tá? Que eu achei muito legal o INEP trazer isso aqui. Deixa eu ver, dá para todo mundo? Acho que eu preciso consertar, né? Espera aí. Deixa eu ver se tá todo mundo conseguindo ver. Tá certinho, né? Ó, deixa eu ver. Não, tá cortando um pouco. Assim tá bom, né? Então, ó, preste atenção. Tá assim. Como evitar o repertório de bolsa? Escolha as referências específicas que realmente tenham relação com o tema. Articule o repertório usado com as ideias utilizadas para defender seu ponto de vista, tá? Então, você conseguir ao máximo ao longo do ano se preparar para o Enem usando um cardápio de repertórios variados, tá? Mostre que você entende o conteúdo citado. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei. Se você conhece uma série que tem uma boa conexão com o tema proposto, por que não você citá-lo? Porque se você assistiu, você sabe que de fato aquele tema está dentro ali daquela série. Então, você pode usar
com tranquilidade, porque você vai saber citar aquele conteúdo, tá? E aí, voltando aqui, ó, e que ele ajuda a fortalecer a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista, tá? E aí, olha só, como eles foram muito didáticos nessa cartilha de redação, porque além de mostrar o problema, eles também estão trazendo a resolução. Quais tipos de repertórios que podem ser produtivos para você aí utilizar na sua redação, tá? Isso é muito legal. Olha só, então, o que eles colocaram. Veja um exemplo elaborado para exemplificar o uso produtivo de repertório com conteúdo relacionado à história, tá? Então, ó. Ademais, o apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. A historiadora Maria Beatriz Nascimento, que aliou militância do movimento negro e vida acadêmica, é reconhecida, por exemplo, pelos seus estudos sobre as formações dos quilombos no Brasil e pelo seu ativismo político antirracista. Em suas obras sobre identidade negra, memória e ancestralidade, ela insistiu nos debates sobre as relações raciais, a valorização dos saberes dos povos negros e a necessidade de que essas questões fossem inseridas nas grades curriculares das universidades. As ideias dessa historiadora são relevantes porque evidenciam como instituições escolares e universidades, ao seguir um currículo que privilegia a história europeia e marginaliza narrativas negras, reforça a ideia de que a cultura africana é secundária e inferior. Gente, perfeito. Assim, essa parte é uma ótima crítica a respeito sobre a questão que, de alguma forma, naquele repertório anterior, que a gente viu do repertório de bolso, fala, só que ele aqui ele frisa essa questão da inferiorização, o que é perfeito para esse tipo de tema. Muito bom. Assim fica evidente que o apagamento não é apenas acidental, mas estruturado, muito, e é verdade. O que exige ações conscientes para incorporar de forma crítica a história afro-brasileira. Nesse caso, nos materiais didáticos, perdão, e nas práticas pedagógicas, a fim de promover institucionalmente a descolonização dos currículos e, consequentemente, valorização da cultura negra essencial para a formação da identidade brasileira. Gente, estou até arrepiada com esse parágrafo de desenvolvimento longo, produtivo, coerente e trazendo muito sobre não só esse enraizamento ali histórico, né, mas também sobre essa questão da decolonização, né? Ó, fascinante, fascinante. Então, ó, a referência que foi usada, Maria Beatriz Nascimento, tá? Então, uma pessoa totalmente ligada a essa questão da negritude, né? Então, ele trazendo esse apontamento. Vamos ver outros aqui? Fala sobre, ó, muito bom. Isso daqui é muito bom para quem está estudando literatura, porque já fica aliado aí também para a prova de linguagens. Foi citar o romance Úrsula, escrita pela Maria Firmino dos Reis, tá? Então, muito bom. Eu não vou ler esses todos que foram citados, mas eu vou deixar aqui disponível para você depois ler com calma, tá? Senão vai tornar esse vídeo muito longo. E eu quero ser mais breve aqui rapidinho para eu falar algumas coisinhas no final, tá? Então, ó, foi utilizada aqui em cima. Utilização, então, de um repertório voltado para a literatura, tudo bem? Um repertório anterior que estava ali, uma citação de uma autora ligada ali a algo histórico. Aqui, um uso produtivo. Vamos ver com que figura histórica? Gente, olha só, usando Cartola, uma figura histórica negra da música. Tá vendo só? Repertórios que são diferentes, mas que de uma forma você consegue alcançar eles aí, sentido de estudo, ó. Quem está estudando para linguagem, de alguma forma vai se esbarrar no Cartola e também no romance Úrsula, porque eles têm ligações, assim, são pessoas que foram pioneiras ou mesmo figuras negras principais. Quem escreveu o romance Úrsula, o nome é maior.
é a Maria Firmino, né. A Maria Firmino foi uma das mulheres negras aí principais da literatura. O que mais aqui? Hã, eu acho que essa parte final é importante, então a gente lê junto, tá? Pra gente fechar. Então, o nosso objetivo com esses exemplos é inspirar, é denotar o quanto os repertórios podem originar-se de diferentes fontes válidas, tá? E aí eu já deixo uma dica para você e também quero te fazer um convite, que é o seguinte: eu uso a rede da dancinha para fazer redações ali com temas propostos. É um modelo, mas não é exatamente um modelo pronto com isso que a gente vê de repertório de bolso, não. Eu uso diversos repertórios de música, como mesmo o Negro Drama, por exemplo, já fiz aí para contextualizar. Eu uso diversos repertórios distintos de série, de filme, de literatura, de música, para você se inspirar também e também poder fazer aí redações de temas que um dos temas podem aparecer aí na sua prova de 2025, tá? Então, se você ainda não me segue lá, me segue para você acompanhar esses temas propostos e também essas inspirações assim de repertórios que você pode utilizar sem ser repertório de bolso, tá? Tudo bem? Então, ó, parei aqui, né? Fontes válidas. O que vão desde o conhecimento institucionalizado ao conhecimento de mundo, ou seja, aquele que acumulamos ao longo da nossa vida, que tem a ver com as nossas relações interpessoais, o meio social do qual fazemos parte. Fica atento ou atenta ao fato de que desestimulamos olha, isso aqui, ó, veementemente a cópia, os famosos repertórios de bolso. Também inclui, ó, o do Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, também não bota isso, não. Pelo amor de Deus, tem que ser repertório de bolso. Porque sabemos que, ao final do ensino médio, estudantes já são capazes de mobilizar diferentes tipos de repertórios. Por exemplo, aqueles que provêm de letras, de canções, de filmes, de obras literárias, dos conhecimentos relativos à sua própria história, daqueles que você aprende na escola e aprofunda ouvindo podcasts, assistindo a palestras, lendo livros, vendo documentários. Decorar repertório descredibiliza, perdão, gente, tem que beber água que estou me enrolando. O seu texto, porque todos vocês, ainda que se sintam inseguros e inseguras em situação de prova como o do Enem, precisam lembrar que carregam consigo repertórios válidos e produtivos que foram construídos ao longo da sua formação. E eles estão aí, em suas mentes, prontos para serem explorados. Pense nisso, olha. Primeira vez que a cartilha do Enem me deixa até emocionada, porque já são 10 anos trabalhando com redação Enem e quando isso começou a ficar uma coisa de venda de produto, de modelo pronto, como isso afetava nós professores que estamos em sala de aula direto. Uma coisa é o professor do cursinho, outra coisa é o professor em sala de aula que precisa construir a variedade de autenticidade em diversos gêneros textuais, que é o meu caso. Então, assim, eu fico até emocionada que finalmente, de alguma forma, isso vai ajudar a desconstruir esse pensamento sobre o que que é redação e todo esse propósito de escrita, né. Enfim, gente, é maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar pra gente finalizar esse vídeo. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo aí sobre isso, tá, com mais calma. Deixa eu ver aqui. Fuga total. Aqui tá falando sobre fuga. Deixa eu ver na competência 3 se tem alguma coisa. Competência 3, eu falo direto sobre a competência 3, né? Desde o meu vídeo aí sobre como começar uma redação, eu sempre falo sobre projeto de texto, porque é uma coisa muito importante, gente. É uma coisa que eu trabalho muito com isso. Não tem nada não. Então, vamos aqui finalizar. Eu quero falar mais coisas com vocês. Vamos lá. Olha só, então vimos aí essas mudanças maravilhosas, difíceis para quem está estudando com o modelo pronto, é agora ter que, na reta final, ver que não vai dar certo você mais fazer isso, usar repertório de bolso. Então, se você que estava treinando e ainda estava treinando dessa forma, vai ter que mudar, porque ou você continua sabendo que você vai ficar com a nota baixa, né, porque você vai ficar com 120 na competência 2. Pela forma como foi colocado aqui,
você só ficaria no 120, tá? Pelo que eu pude entender nessa interpretação aqui da cartilha de redação. Minha recomendação é que você que está na reta final, ou se você aí, não sei se no futuro você está vendo esse vídeo, é que você pare de usar o repertório de bolsa. Já acaba com isso. Se você está estudando e você é aluno de ensino médio, você tem muita capacidade para estudar vários repertórios e, inclusive, usar os repertórios utilizados ali relacionados com literatura, com arte, com geografia, geopolítica, história, sobretudo. Você consegue, porque você aproveita o que você está estudando para o caderno de questões para você aplicar na redação. Afinal de contas, a redação é sua. Você precisa mostrar essa autenticidade e mostrar o seu conhecimento de mundo. Então, por exemplo, na minha época, não tinha esse negócio da internet toda hora ajudando, não. Inteligência artificial para tudo, não. Não tinha esses negócios, não. Ficar tudo no Wikipedia aí, catando as coisas. Então, ficava catando as coisas. Eu também, minha internet era banda larga, não era horrível. Então, o que que eu fazia? Eu usava muita alusão histórica, que eu sempre gostei de história. Então, era o que eu mais usava de repertório, sabe? Então, não tinha essa. Tinha essa de ficar decorando aí um monte de repertório, não. Então, a dica que eu deixo para você, querido, pare de usar repertório de bolsa. Pare de gravar coisa que é para você mostrar a sua autenticidade, a sua verdadeira escrita. Tá? E para isso eu quero te deixar então um convite, tá? Você que me assistiu até o final, obrigada, inclusive, que eu tô esse vídeo aí caseirão, sem fazer roteiro, sem fazer nada. Socorro. Mas se você aí, olha só, quer um treinamento direcionado, agora aí, ó, sabendo que não tem nada de negócio de repertório de bolsa, quero deixar o convite aqui para você fazer a parte aí da minha mentoria de redação. A mentoria de redação, ele funciona como? Eu faço aí, a gente tem encontros aí que você vai contratar, se quer um encontro, quer dois encontros, tem pacotes para isso, para a gente aí construir e fazer redações com temas que podem cair aí na sua prova. Então, são temas possíveis de cair, bem direcionados, tudo bem? E também, além disso, eu avalio o seu processo de escrita. A gente faz aí o planejamento, eu ensino para vocês com o que é um planejamento de texto, a gente faz toda essa análise aí da sua construção de escrita e também tem um diferencial que tem a ver com a reescrita. Então, esse é o meu grande diferencial. Eu valorizo muito um aluno que, a partir da correção que eu faço, a partir disso, ele faz a reescrita da redação para ver se, de fato, ao longo do processo da escrita, ele vai aprendendo a avaliar, ter uma autoconsciência sobre a sua própria escrita. Então, por exemplo, tem alunos que, a partir da reescrita, vai vendo que o seu problema maior não está mais preso em questão da competência 2, que tem a ver ali em relação com o repertório. Ele consegue fazer o uso do repertório de forma produtiva. Mas, em compensação, o problema está mais na competência 1. Então, a gente começa a fazer um trabalho direcionado ali para melhorar mais no uso da norma culta da língua portuguesa. Ou, por exemplo, tem já ali, então, tem um bom domínio da escrita, mas está falhando no uso dos conectivos, precisa melhorar um pouquinho mais no uso dos conectivos. Então, tudo isso a gente vê principalmente com a questão de reescrita. Então, se você quer ser meu aluno, meu mentorado aí, em questão de correção ao Enem, tá? De questão de redação ao Enem, perdão, só você ver as informações aqui na descrição. Você pode me mandar um e-mail, prof.fabialencar@gmail.com, ou você pode me mandar mensagem no WhatsApp, vai estar as informações todas aqui na descrição do vídeo. Se você não quer fazer uma mentoria, mas quer que eu faça uma correção especializada, também tenho aqui um pacote para você que vai fazer a redação do Enem. Também trago aí opções de temas, ou mesmo se você quiser também pode trazer temas propostos. Eu tenho das duas formas. E é avulso, tem pacote, como também tem a questão ali se você quer só uma correção de um tema X. Todas as informações estão no catálogo disponível ali no link aqui embaixo para você ter as informações. É isso, queridos. Vamos agora aí treinar sabendo que não tem nada disso de repertório de bolso, né? Esquece isso, a gente não vai mais treinar nada para o repertório de bolso. Vamos treinar redação Enem com autenticidade, tá? Vendo e valorizando a questão do conhecimento de mundo que cada um de nós carregamos, a gente carrega.
A gente carrega muita coisa, parece que não, mas uma simples música que você adora ali pode virar seu repertório dentro da redação Enem. E é isso que mostra a autenticidade e como você tem capacidade de fazer um aprofundamento crítico a respeito disso a partir de qualquer repertório, mas que não seja repertório de bolsa, tá? Esquece isso. Queridos, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.